Olá, queridos. Eu estou na casa do Pai, posso ficar à vontade? Amém? Queridos, eu queria dizer assim para vocês, como igreja, primeiro agradecer a Deus pela vida dessa igreja, dessa liderança, pastor Paulo e pastora Cecília, pela confiança de entregar o púlpito dessa igreja, para que eu possa, então, repartir algo que Deus colocou no meu coração para a vida dessa igreja, para aquilo que Ele quer fazer nessa noite comigo e com você. E eu quero repartir tudo mesmo, tudo aquilo que está no coração do que Deus colocou, eu quero deixar aqui como palavra de Deus, mas eu não quero atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, amém? Eu só quero ser um instrumento da graça do Pai para ministrar aquilo que Ele quer fazer nessa noite. Então eu quero ministrar nessa noite sobre o tema o Evangelho que transforma. Queridos, eu creio nisso, que o Evangelho ele é o poder de Deus, o poder que tem poder mesmo para transformar primeiro a nossa vida, transformar a nossa casa, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. E o Evangelho, para mim, ele é o único que tem o poder de também transformar o mundo, transformar a história da humanidade. Quando você se depara com várias narrativas do Novo Testamento, nós vamos ouvir por diversas vezes essa expressão na boca do apóstolo Paulo, falando o que significa esse poder. O que é o poder do Evangelho de transformar vidas, transformar cidades, pessoas, nações, comunidades. Então eu gosto da narrativa de 1 Coríntios, quando Paulo diz que, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É isso, o Evangelho ao mesmo tempo que ele é poder, ele também é loucura para aquele que não tem compreensão das coisas que vêm do alto, das coisas que se manifestam do trono de Deus. Então eu quero hoje com liberdade te falar que eu fui alvo dessa graça e desse poder. Eu nasci no ano de 1971 na cidade de São Paulo. Os meus pais, eles moravam numa comunidade muito carente, na zona sul de São Paulo, e o meu pai ele tinha um problema com álcool. E aos 7 anos de idade, então, houve a separação dos meus pais. Meu pai deixou então minha mãe com a responsabilidade de criar 6 filhos. Ele foi embora e minha mãe naquela situação teve todo esse desafio de criar 6 filhos. Quando eu estava com 10 para 11 anos de idade, minha mãe então adota uma mulher e coloca uma mulher dentro da nossa casa. Aparentemente aquela mulher não tinha um lugar para morar, e até então eu e os meus irmãos entendíamos que aquilo era um gesto de bondade da minha mãe com aquela pessoa que não tinha onde morar. Mas não demorou muito, logo eu e os meus irmãos descobrimos que minha mãe tinha relação sexual com aquela mulher. Minha mãe estava entrando no mundo do lesbianismo. E aquilo era um motivo de escárnio, de zombaria, não só para mim, mas também para os meus irmãos. Todas as vezes que nós andávamos nas ruas, as pessoas riam. Quando estavam brincando com os outros adolescentes, as pessoas mencionavam aquilo que minha mãe fazia. E com 12 para 13 anos de idade, Satanás semeou a primeira mentira no meu coração. É que se eu comprasse uma arma, eu podia intimidar as pessoas que zombavam não só de mim, do meu irmão. E eu, particularmente, com 12 para 13 anos de idade, eu acreditei nessa mentira. Porque era muito comum ver naquela comunidade pessoas que se envolviam muito cedo com as drogas, com a criminalidade. E eu tinha um acesso à pessoa com 12 anos de idade, onde eu podia comprar uma arma.
E eu particularmente estava vivendo uma dor muito grande, como um adolescente, no meu coração. A maior dor que eu carregava no meu coração era o fato de não entender porque o meu pai tinha ido embora de casa. E eu me lembro que com 12 para 13 anos de idade, eu fiz uma oração, mas olha, pensa, eu disse tanta coisa para Deus naquele dia, de que Ele não existe. O Salmo 14 diz isso, né? Que o louco, o insensato, ele diz no seu coração, Deus não existe, né? E eu então, eu não acreditava em Deus, e ao mesmo tempo também, eu acreditava naquela mentira que me foi pregada por Satanás, que se eu comprasse uma arma, toda aquela vida de zombaria, aquilo ia cessar. Mas a palavra diz no Salmo 42, verso 7, dá licença para ir beber um pouquinho de água. Salmo 42, verso 7 diz que um abismo, ele chama um outro abismo. Aquela arma automaticamente me levou para conhecer a maconha e logo com 13 anos de idade a cocaína. O meu irmão, que é um ano mais novo que eu, veio também pelo mesmo caminho. E começamos então a nos aprofundar na vida da criminalidade, com 13 anos de idade. Começamos a mergulhar naquele mundo do crime. Tinha os bandidos mais velhos que usavam os menores para cometer assalto, e se, na linguagem do crime, quando a casa caía, os menores tinham que se apresentar para a polícia dizendo que era eu, e os maiores saíam da história e o menor ia para a FEBEM, passava alguns dias e depois ia embora. Era mais ou menos assim que funcionava. Mas aonde o Evangelho chega, tudo muda, tudo transforma. Você crê nisso? Eu tinha algumas irmãs, então, que elas frequentavam um centro espírita na cidade de São Paulo. E aí, então, elas chegavam em casa com aquelas mensagens mesmo de que não só os meus dias, mas como os dias do meu mano Alessandro estavam contados, que nós iríamos morrer. Mas onde o Evangelho chega, tudo transforma. Aconteceu então que a primeira semente do Evangelho, ela caiu na minha família, no coração de uma tia. Essa minha tia, então, ela tem uma experiência viva, real com Jesus, entrega a sua vida a Jesus, e ela então começa a ter uma guerra espiritual com essas minhas irmãs, porque então ela diz, não, agora a vida chegou. Tudo aqui vai transformar porque Jesus é vivo, Ele é real. E eu me lembro que um dia eu estava chegando em casa, por volta ali de mais ou menos a idade, com 15 anos de idade, 16 anos de idade, e elas estavam tendo uma discussão, porque as minhas irmãs chegaram do centro espírita dizendo, olha, os guias baixou lá e disse que eles vão morrer, a gente precisa aqui se preparar financeiramente para comprar os caixões e tudo, né? E minha tia, ela conta que quando ela ouviu aquilo, ela falou, está repreendida em nome de Jesus Cristo, eles não vão morrer, eles só vão morrer se Deus falar que morre, porque o dono da vida, o autor da vida é Deus, é Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida. E aí minha tia pega e sai então da presença das minhas irmãs e vai para um culto. E quando ela chega num culto, ela, membro da Assembleia de Deus, estava em festividade. E o pastor que ia pregar naquela noite não conhecia a história da minha tia, não sabia quem ela era. E quando ele está no meio da mensagem, ele para a mensagem e pede para minha tia ficar em pé. E quando ela fica em pé, ele direciona uma palavra para ela profética, dizendo, olha, eu, o Senhor teu Deus, já comecei a minha obra de restauração na tua vida, mas eu vou mudar toda a tua geração, toda a tua família. E eu quero te dizer que eu vou começar pelas ovelhas negras da família, os teus 2 sobrinhos. Foi assim. E ela anotou aquilo como uma palavra profética de Deus. E aí que ela saiu daquele culto, não vai morrer mesmo, porque Jesus falou que vai salvar. E é assim, quando Deus fala, Ele faz.
Eu fui cada vez mais, então, me aprofundando na criminalidade, me tornando, então, dependente químico da cocaína. Quando eu estava mais ou menos ali com 18 para 19 anos, eu cometi um assalto em São Paulo e eu fui preso naquele assalto. E quando eu estava dentro da prisão, a única pessoa que foi me visitar naquela prisão, quem foi? A tia, porque o evangelho tem poder. Então minha tia, ela é uma senhora que ela partiu para o Senhor agora dia 6 de novembro de 2017, mas ela tinha uma deficiência na perna, então ela, todas as vezes que ela chegava no presídio, ela vinha com aquelas bolsas pesadas, ela tinha um macarrão que tinha um segredo ali, eu não sei te dizer como que ela fazia aquilo, um macarrão que ela banhava na manteiga, aquele negócio era espetacular. E ela então chegou na prisão para me visitar pela primeira vez. Eu falei, tia, que bom que a senhora veio. E ela falou, olha, a tia trouxe aqui o prato que você mais gosta. É o macarrão com frango da tia, veio a Coca-Cola. Eu, tia, obrigada, a comida da prisão é horrível, vamos comer logo isso. Ela falou, não, você vai comer, mas primeiro você precisa comer do pão vivo que desceu do céu. E começava então a citar textos da palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu, tia, isso não mata a fome. Ela, calma, tem mais. E ministrava a palavra ali, dizendo para mim, Jesus vai mudar a tua história, você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, que o Senhor vai te resgatar, vai fazer de você um grande homem do Senhor. Eu falei, tá bom, tia, agora vamos comer. E comíamos aquele macarrão. Quando foi um determinado dia, a minha tia então chega naquele presídio e disse para mim o seguinte, por que você não faz um voto com Deus? Eu falei, como é que funciona esse negócio aí, tia? Eu falei, olha, um voto com Deus é o seguinte, você diz para Deus que se Ele mudar a tua vida, te tirar desse lugar. Quando ela falou, te tirar desse lugar, eu falei, está feito. Ela falou, você faz um voto com Deus que se Ele te tirar desse lugar, você entrega a sua vida para Ele. Eu disse, tia, vamos fazer agora esse negócio aí. Porque o que eu mais quero é sair desse lugar. E ela disse, e citou o texto de Eclesiastes capítulo 5, mas antes de eu orar com você, deixa eu citar o que a Bíblia diz para você. Que é bom que o homem que faz voto com Deus faça e cumpra, do que fazer e não cumprir. Deus pode pesar a mão, você tem certeza que você vai cumprir? Eu falei, tia, se Deus me tirar desse inferno aqui, eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou lá na igreja lá, tia. E ela falou, então tá bom, então nós vamos orar por você agora. Tinha algumas irmãs que se juntavam com ela no pátio da prisão. Eu falei, mas como assim? Não, você dobra o joelho. Eu falei, mas tia, porque na minha cabeça assim, como é que eu vou dobrar o joelho num pátio com mais de 200 bandidos? Como é que eu vou me explicar depois para essa bandidagem? Eu falei, tia, esse negócio de voto não só pode ficar entre nós dois, não? Ela disse, não, o que a gente liga na terra é ligado no céu. Você dobra o joelho e eu oro por você. Eu dobrei o joelho, mas não dobrei o coração, porque eu ficava pensando assim, como é que eu vou me explicar depois? E a tia orava assim, Senhor, se ele não cumprir o voto com o Senhor, que o Senhor pese a tua mão sobre ele. E eu acabo logo essa oração, né? E ela terminou aquela oração e logo depois daquilo, então, não se passou ali uma semana, eu estava saindo daquele presídio em liberdade. Glória a Deus. Só que aí eu falei, bom, agora eu tenho que fugir da tia, porque eu acho que eu prometi alguma coisa lá. Continuei me aprofundando no mundo da criminalidade, me envolvi com uma quadrilha que era especializada em roubar avião. Nós roubávamos aviões no Brasil e esses aviões eram levados para o Paraguai e do Paraguai eles iam para a Colômbia para ser usado no narcotráfico. E eu comecei então a mergulhar cada vez mais de cabeça no mundo da criminalidade.
Até que um determinado dia eu cruzo com a minha tia em um dos corredores da favela. E essa minha tia, ela falou, agora você não tem como escapar. Eu preciso falar com você. E eu parei, tudo bem, tia, eu sei que eu estou devendo uma visita lá para a igreja. Ela, não, que eu tenho para te dizer algo mais profundo, ela disse. Eu disse, então tá bom, tia, pode falar. E ela disse, olha, eu sei o que você está indo fazer, nós estávamos já planejando um outro assalto. Mas eu quero te dizer que Deus me deu um texto, e eu quero ler esse texto para você. A tia, ela recebeu umas palavras do Espírito Santo, que hoje, assim, gente, eu fiz seminário, teologia, e quando eu olho para esse texto que ela leu para mim na época, eu falei, como é que essa mulher entendeu e traduziu aquilo? É impressionante. Ezequiel capítulo 7, verso 23 e 24, olha o que diz o texto. Fazei uma cadeia, porque a terra está cheia de crime, de sangue e de violência, e eu farei habitar nela os piores da terra, para que cesse a sua arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Eu vou te falar como ela traduziu esse versículo para mim. Olha aqui, cadeia foi feita por Deus, começou por aí, foi Deus que mandou fazer, porque bandido é um bicho arrogante, e é para lá que você vai, para Deus dar aquela quebrada básica no vaso. Eu estou orando para Deus te mandar para a cadeia de novo, porque é só lá que você consegue ouvir a voz do Espírito. E ela diz, já quero te dizer que o assalto que você está indo fazer não vai dar certo. E eu disse, tia, mas a senhora não pode orar para o assalto dar certo? E eu prometo que eu vou dar o dízimo do Senhor? Você está rindo, mas é verdade, a minha cabeça, ela funcionava assim, né? 2 Coríntios 4,4, que diz o quê? Satanás, o Deus dessa era, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça, porque quando a luz resplandece, a luz, a clareza de quem é Deus, de quem é o caminho, de quem é a verdade e de quem é a vida. E quando essa luz não vem, você é cego. Então, na minha cabeça, eu vi alguns programas de televisão, os camaradas passando com os pacotes de dinheiro. Eu falei, Deus gosta de dinheiro, eu não posso chegar lá de mão vazia. Na minha cabeça era assim. Você precisa entender isso. Cegueira espiritual. O homem ignora quem é Deus. E aí, então, eu fui para aquele último assalto. Isso no ano de 1994, quando eu estava naquele último assalto, aconteceu algo muito forte comigo naquele dia, porque naquele último assalto, nós éramos em 10 bandidos para assaltar uma empresa em São Paulo, e 2 deles ficaram mortos na frente daquela empresa, e pela primeira vez, eu tive medo, porque eu ouvia a voz do diabo dizendo comigo, você vai morrer que nem eles. Você já se deparou com aquele texto de João, capítulo 10, verso 27, aonde diz que Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por que Jesus teve necessidade de dizer que ele tem uma voz? Porque existem outras vozes. E essa voz era muito forte, dizendo, você vai morrer que nem eles. E eu saí de fuga daquele assalto, eu namorava uma moça, e eu contei para ela da minha situação, olha, eu acho que eu estou com medo, eu acho que eu preciso mudar de vida. E ela disse, deixa que eu vou te levar num lugar que vai dar jeito na tua vida. Eu falei, tá, onde que é? Eu vou te levar num centro espírita. Você vai tomar uns passes lá, e o negócio vai ser bom, você vai sair de lá descarregado. E eu falei, então tá bom, então vamos lá. Eu topava, porque eu estava com medo da morte agora. E eu fui, gente, demorou para chegar a minha vez, eu fui o último. E quando eu cheguei na frente daquela senhora lá,
ela começou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei, e aí? Ela falou, pois é, não está descendo nada. Eu falei, e aí, não desce, não sobe, eu fico do mesmo jeito. E não aconteceu nada comigo, os bichos não veio me visitar lá. E aí eu saí de lá com aquela namorada dizendo, tá vendo, nem o diabo me quer. Porque não desceu nada, com todo mundo lá, um caiu, falou não sei o quê, e gritou, mas comigo nada. E eu saí então daquele lugar, desesperado, porque agora o medo da morte era uma realidade para mim. Até que então minha tia me pegou e sabendo que aquele assalto teve uma grande repercussão em São Paulo, ela disse para mim assim, olha, por que você não vai para uma comunidade terapêutica na cidade de Bauru? O nome da comunidade é Esquadrão da Vida de Bauru. Por que você não vai para lá passar alguns dias? Porque as coisas para você aqui não estão boas. Rapidamente assim, né? Bandido, usuário de droga, pensa numa pecinha manipuladora. Eu falei, tia, eu aceito, está na hora de mudar de vida. Mas lá no coração mesmo estava assim, eu vou, mas vou ficar só 3, 4, 5 dias. Quando a coisa esfriar para mim em São Paulo, eu volto arrebentando a boca do balão. Ela falou, você vai mesmo? Eu falei, tia, eu vou, está na hora de parar. Ela falou, mas o programa que tem lá é de 9 meses. Eu falei, tia, eu vou, eu preciso. Então aí a tia foi, mobilizou a igreja de Jesus. Quando um dia eu chego lá, está pronto para ir? Eu falei, tô. Quando eu olhei na sala dela, tomada de papel higiênico, pasta de dente, mas aquele absurdo de coisa, eu falei, tia, o que é isso? É para 9 meses. Eu falei, é verdade, é para 9 meses, né? E aí, então, eu fui conduzido para aquela comunidade em Bauru. Lembra o que o texto de Isaías diz no capítulo 55, verso 8 e 9? Que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os pensamentos do Altíssimo são mais altos, mais profundos do que o nosso. Ele tem caminhos diferentes. Você pensa, Deus, estou pensando diferente. Então eu fui para aquela casa calculando que era só 5 dias. E depois eu volto. Por quê? Esse meu último estágio, eu estava consumindo quase 8 gramas de cocaína por dia, fumando 3 carteiras de cigarro. Era o pó da rabiola. Desculpa, a expressão é essa. Se batesse um vento, levava. E aí, então, eu cheguei naquela comunidade no ano de 1994. E aí, então, eles me passaram de como que era todo o procedimento, regras daquela casa. Então, tinha culto de manhã, culto à tarde e culto à noite. E tinha todas as regras do que podia e não podia. E uma delas, você não pode fumar aqui, então tinha todo um procedimento de revista, tinha que entregar ali o cigarro. E eu pensei, meu Deus, como é que vai ser sem o cigarro? Eu não vou conseguir 5 dias, né? E estava ali, eu falei, não vai dar certo esse negócio, acho que não vou ficar um dia. E aí o monitor que me recebeu naquela casa, ele disse assim para mim, Ranulfo, você está muito debilitado. Se você quiser ir descansar, para você passa a valer a partir de amanhã, depois. E eu querendo manipular ele, falei, não, eu vim aqui para participar, eu quero estar, porque na minha cabeça era 5 dias. E você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Então tá bom. Então nós temos um culto agora à noite e você pode participar. Foi o meu primeiro culto evangélico. Eu estou dentro daquele barracão de madeira, 18 quilômetros afastado da cidade. Pensa num barracão com mais ou menos 40 homens. E eles cantavam uma canção que dizia assim, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Alguém é dessa época? Só eu?
orando. Já ouviu sim ou não? Ok. Então tá, me ajuda aí, hein? Então essa canção tinha uma unção dentro daquele barracão. E quando a voz cantava assim, segura na mão de Deus e vai, eu ouvi uma voz que falou comigo assim, você está disposto a segurar nas minhas mãos agora? E eu olhei para trás, o barracão tomado de unção, gente adorando, chorando. Eu olhei para trás, tinha um irmãozinho de olho fechado, segura na mão de... Eu bati no ombro dele, eu falei, você pediu para eu segurar na sua mão? E ele disse, não, eu estou aqui adorando. Eu falei, tá. Eu falei, meu Deus, eu não estou nem algumas horas aqui, já estou na abstinência das drogas, e eu acho que eu estou ouvindo vozes. E aquilo me incomodou, porque um incômodo bom, porque eu falei, e aí aquela canção, e daqui a pouco, o louvor é um negócio poderoso, né? Porque ele liberta. E aquilo começou a entrar dentro de mim, e eu comecei a chorar, só que no conceito nosso social, o homem não chora, mas o homem na presença do Espírito Santo, ele chora, ele se prostra, ele clama. E eu enxugava as lágrimas, mas daqui a pouco eu olhava um chorando e falava, acho que aqui pode chorar também, eu não sei o que está acontecendo. E aquele culto foi um negócio poderoso. Mas eu fiquei preocupado, porque aquela voz, você está disposto a segurar nas minhas mãos agora? E eu então saí daquele culto e fui procurar lá o monitor e falei, cara, desculpe, eu não quero gerar problema aqui, mas eu mal cheguei, é o meu primeiro culto. E ele falou, não, Ranu, pode falar o que aconteceu. Obrigado, pastorzão. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu falei, rapaz, sabe esse canto que vocês cantaram aí? Eu ouvi uma voz que falou assim comigo, você está disposto a segurar nas minhas mãos agora? E aí ele me deixou mais louco ainda, falou, não, foi Deus que falou com você. Aí eu falei para ele, não, mas se Deus me conhecesse, ele não ia querer falar comigo, não. Aí ele falou, não, você não sabe de nada, vem cá, senta aqui. Ele falou, ó, primeiro aqui Deus fala. Aí ele pegou e falou para mim assim, você já ouviu a história de Moisés, de Paulo e de Davi? Eu falei, não, o tal desse Moisés aí é o cara lá que dizem que ele abriu o mar, é esse aí mesmo. E aí ele falou, deixa eu contar rápido para você desses 3 homens. O que ele falou de Davi não mexeu muito comigo mesmo, naquele momento. Mas quando ele falou de Moisés e de Paulo, ele contextualizou. Ele falou assim, olha, o Moisés é o cara que Deus usou para isso, 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 isso. Mas antes dele ser isso, ele é um cara que matou e ocultou cadáver. Deus escolheu esse homem para fazer dele um grande líder de uma nação. Aí eu, tá. E aí ele foi para o Novo Testamento e falou do Paulo que perseguia a igreja. E falou, Deus também pegou esse homem. E ele falou, ó, quase a metade desse Novo Testamento aqui foi escrito por esse homem. Se Deus transformou esses homens, por que Ele não pode mudar a tua vida? Gente, isso no primeiro dia, eu falei, esses crentes é bom de lavagem cerebral. Porque é a música, está tudo combinado aqui. Minha tia deve ter combinado, contado a minha história, alguma coisa está acontecendo aqui. E aí começava todo culto, tinha um testemunho, alguém ia lá na frente e dava um testemunho, Jesus me libertou, me tirou das drogas, do crime e tal. E aí o Espírito Santo falava comigo, não tinha tomado decisão, nada, falava comigo, se você quiser, a tua vida também pode ser mudada. E eu não, minha tia deve ter contado a minha história para esse cara, para ele ir lá e falar alguma coisa parecida comigo, para ver se me convence. Tudo isso na primeira noite. Eu falei, acho que eu não vou aguentar ficar aqui não. Bom, fui dormir com uma crise. Como é que vai ser amanhecer o dia sem cigarro? Amanheci meu primeiro dia naquela casa. Não veio a vontade de fumar. E aí tome culto, tome testemunho.
E o Espírito fala, se você quiser, você também pode mudar. Eu falei, não, mas a vontade de fumar vai vir lá por volta de meio-dia, depois do almoço. Meio-dia, nada. Chegou a noite, nada. E eu estou percebendo que de mim está saindo aquela sujeira, aquele odor da nicotina, está saindo de dentro de mim. Eu falava e percebia que aquele cheiro ruim está saindo de dentro de mim. E entra o segundo dia, nada. E eu comecei a me olhar no espelho. E comecei a ver que alguma coisa estava acontecendo comigo, mas eu não sabia dizer o quê. E entrou o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e foi indo. E eu fui percebendo que aquele ambiente, aquele lugar, aquela convivência com aqueles irmãos, estava acontecendo alguma coisa que estava me fazendo bem. Até que chegou um dia que eu completei 30 dias naquela casa, um mês cravado. Veio a voz do diabo de novo. Pensa num dia que eu amanheci atribulado. E uma voz dizia comigo assim, você precisa ir embora daqui hoje. E uma outra voz dizia comigo, se olha no espelho, olha como é que você está mudando. Agora deixa eu anexar algo que estava acontecendo em São Paulo, enquanto eu estava nesses 30 dias lá em Bauru. O meu irmão teve um sonho, que ele me via dentro de um caixão, com o corpo todo perfurado de bala, e ele levanta de madrugada, suado com aquele sonho, porque aí então meu irmão já tinha se convertido, já era do Senhor. O meu irmão se converteu aqui em Rolândia, no Servinha, uma comunidade terapêutica aqui do Paraná. E o meu irmão então, ele acorda naquele sonho todo suado, e ele começa a orar, Deus, o que está acontecendo com o meu mano? Ele está lá e agora eu estou sonhando com ele, dentro de um caixão, com o corpo todo perfurado de bala. E ele liga para minha tia e diz, tia, eu estou com um sonho assim, ele está lá, a gente não sabe o que está acontecendo. E minha tia, vamos orar mais. Ele deve estar na guerra lá. E eles continuaram orando. E meu irmão conta no testemunho dele que quando foi mais ou menos por volta de umas 3:30, 4 da madrugada, ele de joelho orando, o Espírito Santo foi substituindo aquela angústia, aquela tristeza por paz, e veio e soprou no ouvido dele e falou, nessa noite aqui, ele está morrendo para o mundo e está nascendo para a minha glória. É assim que Deus faz. E aí então eu estou lá na minha guerra, lá querendo ir embora, e outra voz, não, se olha no espelho, alguma coisa está mudando dentro de você. Eu peguei então, tomei a decisão de ir embora. Arrumei minhas coisas e decidi, agora eu vou embora. Mas eu falei, eu não posso ir embora sem agradecer essa casa. Esses caras foram demais, esses irmãos me receberam aqui. Eu vou embora, mas lá dentro de mim dá a voz, se olha no espelho, esse lugar está te fazendo bem. E a voz do maligno dizia, vai embora. Os teus companheiros estão lá, você vai ter problema com eles, você já sumiu há 30 dias. Não precisa falar que você passou por aqui. Eu ouvia isso. E aí eu chamei aquele monitor e disse para ele, Salviano o nome dele. Falei, Salviano, tomei uma decisão que eu vou embora, rapaz, eu não aguento mais ficar aqui. E eu vou embora, eu queria agradecer a casa por esses 30 dias. E ele pegou e falou, Ranulfo, você sabe que o tratamento aqui é voluntário, a hora que você quiser ir embora você pode ir. Mas me deixa só fazer uma coisa por você. Eu falei, o que que é? Antes de você ir embora, deixa eu só fazer uma oração por você. Eu falei, poxa, uma oração a mais, uma a menos, não vai pesar na balança, né? Mas a oração do justo pode muito. Vamos recitar a oração do justo. Ele então me levou para um lugar isolado daquela chácara. Eu estava já com a bolsa na mão, ele pediu para eu deixar a bolsa. E ele falou, não, deixa a bolsa aí, vem cá. E ele me levou para um lugar isolado daquela chácara.
E quando esse servo do Senhor, esse amado, ele colocou a mão no meu ombro, e ele liberou a seguinte palavra, ele disse assim: Pai, Ranulfo não nasceu para ser bandido, ele é a tua imagem e semelhança. Quando ele falou isso, aí quebrou tudo. Aí eu me vi as cadeias do coração sendo quebrada, destruída, e eu comecei a chorar no ombro daquele irmão, porque naquele dia era como que se o Espírito Santo tivesse colocado um telão na minha frente e mostrando todos os livramentos, vales da sombra da morte que eu tinha passado, que até então eu achava que eu tinha me safado porque eu era bom, e o Espírito estava falando comigo: você não é bom não, você safou porque tem um Deus no céu, que Ele é cheio de graça, de amor, de verdade, de misericórdia. E à medida que ele ia ministrando aquela oração, era como que se as minhas cadeias estivessem caindo. E eu fui percebendo uma ação do Espírito no meu coração ali. E eu fui sendo quebrantado, eu não sei quanto tempo demorou aquela oração. Mas já estava no meu coração que quando ele terminasse aquela oração, eu ia entregar minha vida ao Senhor Jesus. Quando ele terminou a oração, eu falei para ele: Salviano, cara, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu sei que eu posso morrer se eu for embora daqui. Eu não sei o que Deus pode fazer com minha vida, mas eu quero entregar minha vida para Jesus. E ele falou: não, então eu vou orar com você. Eu falei: não, me ensina a orar, porque eu quero aprender já. Como é que se ora? E ele falou: Ranulfo, toda oração você precisa fechar ela no nome de Jesus, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele que entrega para o Pai. Eu falei: é? Então tá bom. Aí deixa eu voltar um pouquinho lá atrás, segura aí, tá? Voltando lá atrás, na igreja da minha tia, tinha um crente com o nome de Abraão. Então lá atrás o Abraão, ele evangelizava nos corredores daquela favela. E quando um dia o Abraão parou e me deu uma palavra profética também. Ele me chamava: Júnior, Deus tem uma grande obra na tua vida. Gente, aquilo, quando o Abraão falou aquilo subiu uma ira dentro de mim, que eu falei: eu não vou matar esse crente aí, porque ele é da igreja da minha tia. E o Abraão, ele vendia umas bugigangas lá na comunidade. Eu falei: eu não vou matar ele, mas eu vou dar uns tiros para o alto. Vai ficar panela, tapete para um lado, essa favela vai virar uma cozinha, mas esse irmãozinho vai perder o rumo da casa dele. Aí deixa eu te dar um conselho: mexe com cobra, cascavel, com quem você quiser, mas não mexe com o homem de Deus, que é perigoso, viu? É perigoso. Então aí eu falei, e eu disse isso, e tinha um companheiro que estava lá do meu lado. E o companheiro falou: você vai mesmo acelerar o irmão? Acelerar no mundo do crime põe para correr. Eu falei: se esse irmãozinho falar de novo essas coisas que Jesus me ama, eu vou acelerar o irmão. Cuidado, você pode ser acelerado, né? E aí passou os dias, o Abraão voltou, e ele: Júnior, Jesus te ama e tem obra na tua vida. Eu estava sentado, gente, mais ou menos numa guia dessa altura, e eu pensei mesmo, eu não ia matar o irmão não, mas eu só queria tirar para o alto. As pernas começaram a tremer, eu ouvi uma voz que dizia: com esse homem aí você não pode mexer. Então, voltando lá para Bauru, eu disse: Salviano, me ensina a orar. E ele disse: fecha em nome de Jesus. Aí eu peguei a Bíblia que eu tinha ganhado do meu irmão e fui para dentro do mato, na chácara. Quando eu estou lá no meio do mato, nunca tinha pegado a Bíblia para ler. Eu dobrei meu joelho lá no meio do mato e eu falei assim, minha primeira oração, eu não esqueço, né? Deus da minha tia, Deus do meu irmão e Deus do Abraão. Não era o da Bíblia, era aquele lá. Era aquele servo lá. E eu falei: Deus, se o Senhor mudar a minha vida, se o Senhor transformar a minha vida, se o Senhor me libertar, por onde o Senhor me levar, eu vou ser fiel a Ti, eu vou proclamar a Tua palavra, mas me liberta.
Faz de mim um homem teu. Eu quero viver para ti, Senhor, porque essa paz de espírito que eu estou recebendo aqui nesse lugar, ela é tão forte, ela é tão poderosa que eu nunca senti isso na minha vida. Aí assim, cuidado com o que você pede para Deus, porque eu falei lá, Deus, faz de mim um missionário, porque eu achava que missionário tinha vida boa, né? Hotel, aviãozinho e tal, eu quero coisa boa. Cuidado, você vai entender por quê. Estou lá no meio do mato, fiz essa oração, Deus, faz de mim um missionário. E eu então abro a Bíblia e falo, Deus, então me falaram que a Bíblia é a tua palavra e que ela é viva e que ela fala com o homem. Então fala comigo pela primeira vez. E aí Deus falou comigo, foi meu primeiro texto, Deuteronômios capítulo 30, verso 19. Olha que profundidade, pensa. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, Ranulfo, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Gente, é demais, né? Deus falou, e aí? Eu falei, Deus, já escolhi. Eu quero a tua vida na minha vida agora. Já escolhi, eu quero a vida. Eu não sei o preço que eu vou ter que pagar por esse negócio aí, mas eu quero a vida. E eu então saí daquele lugar de oração, desfiz as malas e fui viver todo o processo que eu tinha que viver dentro daquele lugar. Ezequiel capítulo 36, verso 26 e 27 diz que o Espírito, ele tem poder de fazer essa obra em nós, tirar de nós o coração de pedra e nos dar um coração de carne, tirar de nós os espíritos malignos e colocar o espírito de vida do próprio Deus em nós, que nos ensina a andar nas suas leis, nos seus estatutos e obedecer. É só Ele, o Senhor, que tem poder de fazer isso em nós. É Ele que tira o coração de pedra e dá um coração de carne e nos faz andar na sua presença. Efésios capítulo 5, verso 8 diz, você no passado era treva, agora anda na luz do Senhor. Então lá dentro da comunidade eu recebi o apelido que eu era o chaveirinho dos pastores, porque eu queria grudar na pastorada. E era interessante, a casa saía com um caminhão para arrecadar alimento para a comunidade, e o pastor, me leva com você, eu vou carregar a caixa, eu quero ajudar. Mas não era, é porque tinha uns 40, 50 minutos dentro de uma cabine com aqueles homens de Deus, e aqueles homens de Deus iam injetando Deus na minha vida, falando o que Deus ia fazer comigo, e eu com minhas dúvidas da Bíblia, mas como é que é isso? E eles ministravam o Espírito Santo, e eu ia lá, carregava a caixa. Então eu era o chaveirinho do pastor, porque eu queria beber, eu queria saber de Deus, que Deus é esse que pega um homem que nem eu, Ranulfo. Comecei então a viver esses processos difíceis, porque o Evangelho é poder de transformar. Agora, presta atenção, o Evangelho é poder para nos transformar de dentro para fora. Eu não estou falando de um evangelho que transforma a aparência de um homem e de uma mulher. Eu estou falando da palavra de Deus que é viva, que tem poder de penetrar em nós, curar as nossas feridas de alma e fazer de mim e de você homens e mulheres de Deus, sarados, curados para curar a nossa casa, a nossa cidade, o nosso país e qualquer nação. O evangelho tem esse poder de curar a nossa alma. E aí então comecei a viver esse processo dentro daquela comunidade. Quando eu estou com 6 meses dentro daquela comunidade, eu recebo uma intimação porque eu tinha roubado o avião da companhia Nestlé na cidade de Araras, interior de São Paulo. E eu estava então respondendo um processo de liberdade. Eu falei, Deus, justo agora que eu entreguei minha vida para o Senhor, então precisava sair de Bauru a São Paulo para comparecer no fórum por conta daquela audiência.
Só que quando eu estou, a casa me abençoou, os pastores vieram, oraram comigo, os internos e tudo. Ranulfo, vai, o Senhor é contigo, vai dar tudo certo. Eu falei, tá bom. Só que quando eu saí da casa, que eu estou dentro do ônibus, de Bauru a São Paulo, são 4 horas de viagem, a voz do maligno veio de novo, dizendo assim, você não pode falar para ninguém o que aconteceu com você aqui. Finge que está tudo bem. Os seus companheiros não vão admitir, ouvir que você se converteu. Gente, bateu um medo na alma, meu Jesus, e agora? O que eu faço? Desesperado. Dentro daquele ônibus eu falei, é verdade, eu vou morrer. Eu sei que eu vou para o céu, mas eu vou morrer. E aí eu, de novo, Bíblia, né, Senhor, então fala comigo. E tem hora que você vai para Deus, você pensa que Ele vai ajudar e parece que Ele complica um pouquinho as coisas, né? Deus, me dá uma palavra, eu quero entender, né? E aí o Senhor me deu Mateus capítulo 10, verso 32 e 33, que diz assim, olha só, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Aí o Espírito veio e falou comigo assim, você já foi homem para assumir tanta coisa? Você precisa ser homem para assumir que eu estou mudando a tua história de vida. Porque isso é uma verdade. Se você me negar, eu vou te negar diante do Pai. Mas se você me confessar, eu vou te confessar. E então tá bom, Espírito, vamos lá então. Como é que vai ser esse negócio, né? Então eu estou chegando lá na comunidade e esse dia parece que o diabo reuniu toda a galera lá. Não era aquela rua que a bandidagem ficava, mas naquele dia o diabo falou, hoje não é aqui, é lá. E quando eu apontei na rua, gente, essa cena é viva na minha cabeça. Tenta imaginar isso daqui, ó. Eu estou aqui, mais ou menos uns 200 metros para chegar dentro da comunidade. E tinha uma irmãzinha que morava, né, algumas casas à minha esquerda, né, projetando aqui na minha posição. E estava lá, eles não sabiam que eu cheguei. Estava um grupo de irmãos lá e a tia lá. Pensa bem. E a bandidagem toda lá. E eu estou chegando. Parece que o negócio, eu falei, meu Deus, que tribunal é esse, né? Porque eu estou olhando na cena, eu estou vendo a igreja de Jesus pelos irmãos, estou vendo a bandidagem das trevas ali. Eu falei, Deus, onde eu vou primeiro, né? Ele falou, vai lá. Porque o poder do Evangelho faz isso comigo e com você. Ele nos tira das trevas, nos faz ser luz e depois nos devolve para as trevas de novo, para levar luz para aqueles que estão na escuridão, amém? É isso, o poder do Evangelho faz isso. Nos tira das trevas, nos faz luz, mas nos devolve para as trevas para ser luz lá dentro das trevas. Então eu cheguei lá, e aí eles, o que aconteceu? Você sumiu? E a gente ouviu aí até uma conversa na comunidade aí que você se converteu. Jamais isso, eles falaram e já responderam, jamais isso aconteceria. Eu disse, olha, algumas coisas realmente de fato mudou. Então na minha época, quando um bandido saía para fazer um grande assalto, ele dizia assim, vamos buscar a boa. Era assim. E aí eu falei, opa, mas tem as boas novas. Legal. Eu falei, então, eu estou legal, eu já peguei a boa. Mas como assim você pegou a boa e não colocou nós nessa fita aí? Eu falei, não, eu peguei as boas novas do Evangelho. Jesus mudou minha vida, me transformou. Ele, cara, para com isso, você está louco? Eu falei, mano, eu estou legal, agora que eu estou bem, eu estou com uma pesada aí que vocês não conhecem. E aí, tá vendo? Ele estava brincando, está com a arma. Eu falei, eu estou com a 66. Pensa numa arma poderosa. Ele, não, mas essa nós não conhecemos. Conhecemos 44, 45, mas 66? Eu falei, eu vou mostrar para vocês. Gente, quando eu tirei a Bíblia da bolsa,
Pensa numa bandidagem rolando no chão de dar risada. Você está louco? Você vai roubar a igreja. Você está dando migué, você vai roubar a igreja. Eu falei, não. Jesus mudou minha vida, eu sou de Jesus agora. E eu queria dizer para vocês que eu não quero mais saber de nada do crime. E eles falaram, mas e os nossos inimigos? Eu falei, eu não tenho mais não, todos os meus inimigos, ó, tá na mão do Altíssimo, ninguém põe a mão em mim. Eu quero ver se o fulano, o ciclano te encontrar, Deus te proteger. Eu falei, eu estou na mão do Altíssimo. Você está de brincadeira? Eu falei, não estou realmente, aconteceu uma mudança na minha vida e eu quero andar com Jesus agora. E aí fui para o culto lá na Assembleia de Deus, onde a igreja da tia, e era uma igreja pequena na época, e na lateral da igreja tinha vitrô, alguns vidros ali, né, onde algumas pessoas chegavam e colocavam o pescoço ali. E eu fui para esse culto e eles vieram atrás. Cara, para de brincar com Deus, eles falando para mim. Deus vai pesar a mão em você. Eles falando isso para mim, eu falei, não, cara, eu me converti de verdade. Cara, para com isso. Deus pode te matar, os caras falaram para mim. Eu falei, não, eu sou de Jesus. Cara, você está brincando com Deus, não pisa aí dentro com essa brincadeira, já chega, a gente já sabe que você não se converteu. E eu entrei, eu falei, então vocês não querem entrar, eu vou entrar. Então eu entrava, dobrava o joelho, e aí quando eu olhava no vitrô, estavam as cabecinhas lá. Aí um dizia assim, o mano é crente, vamos deixar ele em paz. E o outro, não, ele vai dar o golpe nos irmãos. É só uma questão de tempo. Aí um outro, não, ele quer pegar alguma irmãzinha da igreja. E aí foi. Então, gente, pensa. Sabe aquele texto de Romanos 5:20, onde abundou o pecado, tem que superabundar a graça de Deus? Pequei demais lá, né? Então agora tinha que buscar a graça de Deus, né? Então fui suportando aquilo. Depois de um tempo, então, fui condenado a 7 anos de prisão. Isso no ano de 1995. Aí uns irmãozinhos abençoados na igreja falou, irmão, você não deve mais nada para esse mundo. Você não é desse mundo. Nós vamos mandar você para uma igrejinha lá no Nordeste, você não vai pagar nada para a justiça da terra. Nós vamos mandar uma festinha para você lá e você vai ser obreiro lá no meio do mato. E o Espírito Santo, não, você vai se entregar para a justiça. E eu falei, Deus, como é que vai ser isso? Um ex-bandido agora batendo na porta da cadeia, dizendo que quer ficar preso. Não sei como é que vai ser. Gente, eu andava por todo lugar e falando, Deus, fala comigo. Como é que eu vou me entregar numa prisão de espírito? Você precisa se entregar, porque aquilo que eu quero fazer na tua história passa por esse processo. Lembra o que eu disse para você? Cuidado com o que você pede para Deus, porque eu não falei que queria ser missionário? Deus falou, estou te dando um campo. A prisão é um campo missionário, né? Aí eu falei, mas não tem um campinho mais light, né? Gente, depois do Senhor falar tanto, eu falei, Deus, eu vou então. Faz o que o Senhor quer fazer lá. Eu me entreguei para aquela cidade, para aquele presídio no ano de 1995. Uma condenação que era de 7 anos, eu cumpri 3 anos e 1 mês naquela prisão. Deus nos deu a graça de fundar uma igreja dentro da prisão, para a glória de Deus. Só que olha que interessante, lembra da história do Abraão? Comigo, lá na favela? Eu estou um dia pregando dentro da cela, e um dos presos vira para mim e falou, você para de pregar, eu vou matar você quando você dormir. Gente, eu falei, Deus, o que é que eu faço agora? Porque esse negócio de Bíblia, de oração, de louvor, esse negócio está me perturbando, e se você não parar, você vai morrer, eu vou matar você. E aí, o Espírito da Graça, cara, olha,
eu entendo o que você está passando aí, mas eu não posso parar. Ele falou, se você não parar, você morre. Eu não quero mais saber de Bíblia, de oração e de cântico dentro dessa cela. E eu falei, Deus, fala comigo, palavra de novo, né? Salmo 4, verso 8, diz assim, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Fui dormir, igreja. Fui dormir confiando no Senhor. Falei, Deus, me dá paz para dormir agora. Dormi tranquilo. Quando o dia amanheceu, eu percebi que aquele preso, ele estava com uma fisionomia diferente. E eu saí da cama e estava indo em direção ao banheiro. E ele disse para mim, já com outro tom de voz, ele falou, Ranulfo, eu preciso falar com você. E aí eu peguei, eu falei, olha, esquece o que aconteceu ontem, esquece. E ele disse assim, não, você não está entendendo. Eu preciso falar com você. Eu falei, então, ele falou, olha, eu queria te dizer que quando você estava dormindo, eu pensei em matar você. E eu fui em direção da tua cama. E eu vi um homem de branco deitado do teu lado. E aí eu expliquei para ele, cara, eu só estou aqui porque Jesus me mandou para cá. E eu quero repartir o amor desse Deus com você, desse Deus que é poderoso para mudar a história de pessoas. 1 João 5,18 diz que aquele que teme o Senhor, o maligno não toca. Cumpri esses 3 anos e 1 mês, a condenação que era de 7 anos. Saí da prisão e disse assim, Deus, agora eu quero missionário, mas outros campos, né? Mas eu quero casar. E você sabe que toda igreja tem um irmãozinho engraçadinho, né? Então tinha um lá na minha igreja e dizia, você não vai casar porque você é cabeçudo, você é feio. Eu falei, não, mas eu vou orar para Deus cegar a mulher que vai casar comigo. Depois que ela aliançar, não tem mais como desaliançar, ele revela a feiura, já casou mesmo. Foi assim. Eu orei, Deus dá porque eu quero essa mulher para mim. Conheci Regina, Deus nos deu o privilégio de permanecer puro diante do Senhor. Namoramos e noivamos durante 1 ano e 6 meses. Guardamos a nossa sexualidade para o casamento, porque entendemos que é ali que Deus abençoa a sexualidade. E Deus foi nos dando então frutos, né? A nossa princesa Sara nasceu em 2003, o nosso príncipe Samuel em 2005. Deixa eu te contar uma história. Um dia estou dentro da FEBEM, pregando, e um pastor então vai visitar aquela unidade e diz que Deus tinha que usar, que Deus ia fazer de mim um pastor, e que ele era o homem que Deus ia usar para me levar no seminário. Aquele homem me pega, me muda de bairro de São Paulo, me leva no seminário, e ele então é usado por Deus, não só para me abençoar, mas para curar uma ferida de alma que eu tinha em relação ao meu pai biológico. Deus falou comigo, eu estou te dando um pai terreno. Deus foi colocando homens de Deus na minha vida, na minha história. Então, para vocês que não sabem, pastor Paulo e pastora Cecília, gente, Deus deu um casal. Vocês vão conhecer mais, pensa. É difícil você falar, é muita coisa. Vocês vão me abençoar demais, minha vida. Instrumento de Deus, gente que Deus usou para ministrar e construindo o caráter de Deus na nossa vida. Foram instrumentos de Deus na nossa vida. Até hoje, 2009, eu precisava tomar uma decisão muito difícil na minha vida. Eu saí de Curitiba e vim a Londrina. Eu já sabia de coisas que o Espírito Santo estava falando, mas eu queria ouvir o coração desse pastorzão aqui, abrir meu coração. E ele pega e Deus usa ele. Eu ganhei um presente dele que era um relógio. Pensa num relógio bacana.
E ele falou: Ranulfo, vai começar um novo tempo de Deus na tua vida. Isso em 2009. Gente, o que eu estou vivendo, eu estou no melhor momento de Deus na minha vida. Só que aí Deus também colocou alguém na minha vida que eu tive que repassar o relógio com a mesma mensagem. Então Deus faz isso, né? Passa, fala e daqui a pouco solta. Liberalidade, entrega. O Espírito Santo faz isso. Então fui missionário na FEBEM por 11 anos. Dentro daquele lugar, eu vi Deus fazer tantas coisas. E o pastor Paulo e a pastora Cecília eram pastores da igreja que estava mais próximo da unidade mais perigosa de São Paulo, que era a unidade do Tatuapé. Então Deus usava ele para ministrar nas nossas vidas, vida de missionários, naquele lugar. Fui para o seminário, terminei o seminário em 2007, pastoreei na primeira igreja batista de Curitiba por 3 anos, e depois implantei uma comunidade terapêutica no interior de São Paulo, na cidade de Araras, onde eu tinha roubado o avião da Nestlé. Agora eu estava voltando, não como ladrão, mas como homem de Deus, para abençoar a cidade. Deus faz isso, amém? E aí o que acontece? 2004, 2005, então nasce um livro com essa história de transformação do poder de Deus na Suíça. Uma escritora escreve essa história do Ranulfo, a história de Deus, do que Deus tinha feito. Então nasce um livro na Suíça. 2009, eu fui para a Suíça com a Regina e nós pregamos em 10 igrejas na Suíça. Eu quero concluir, queria chamar a banda. E 2009, então, eu estava na Suíça, em uma das igrejas onde eu estava pregando. E eu achei interessante porque naquele culto, naquele lugar, tinha um adolescente que estava sentado na minha frente. Então tinha hora que ele ria, tinha hora que ele chorava. Eu não entendi o que o Espírito Santo estava fazendo com ele, mas eu fiquei falando, meu Deus, Deus está fazendo alguma coisa ali, Deus está fazendo alguma coisa ali. E quando terminou aquele culto, aquele adolescente pediu para que a intérprete pudesse me dizer algumas coisas que ele queria falar. E aí ele começou assim, olha, diz para o Ranulfo que eu entreguei minha vida para Jesus através da história dele, do livro dele. E eu, falei, puxa, que legal. E eu falei, o que você conhece do livro? E ele contou a história da tia, de tudo. E ele foi narrando. E eu, mas quem te deu o livro de presente? Como é que o livro chegou na tua mão? E aí ela traduzindo, ela falou, Ranulfo, ele disse que ele não ganhou o livro, é que na escola onde ele estuda, os alunos que são indisciplinados, eles precisam fazer uma tarefa que é ler o teu livro e fazer uma resenha crítica do livro. E ele disse que foi nesse processo que Deus alcançou o seu coração. Queridos, a gente não tem dimensão do que o poder do Evangelho pode fazer na nossa vida, na nossa história, na nossa cidade. Porque o Evangelho tem poder de transformar vidas. Deus pode pegar a tua história de vida e levar para qualquer nação e transformar quem está lá, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, na Igreja Viva do Cristo Vivo. Gente, fui impactado demais com essa música, segundo louvor, e eu queria chamar você para um desafio. O poder do Evangelho não é para ficar retido, represado dentro de um prédio. O poder do Evangelho tem que transformar a nossa vida de dentro para fora, e isso respingar na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país e no mundo. E eu quero te convidar a crer nesse Evangelho. Você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, e
que a tua vida está um caco, querido, creia no poder de Jesus Cristo Nazareno. Ele tem poder de fazer tudo novo e escrever uma história nova na sua vida. Eu quero te convidar a crer nisso. Você que quer entregar a tua vida e dizer: Senhor, governa a minha vida. Gente, eu não tinha noção que o que Deus ia fazer com a minha história 24 anos atrás, o poder daquela decisão de falar: Espírito Santo, governa a minha vida, conduz a minha história. E o Espírito Santo está te dando a oportunidade de fazer isso hoje. Eu quero orar com você, que Deus te chamou, você tem chamado, tem dom de Deus aí, de evangelismo, tem dom de cura, e você tem enterrado isso. O poder do Evangelho não é para ficar represado dentro de você. Você tem que ser um instrumento de Deus para abençoar essa cidade, abençoar a sua casa. Você precisa devolver isso para o Senhor. Ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, te resgatou, eu e você, nos tirou de lá e trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas agora Ele também nos devolve para as trevas como luz, para levar esperança para aquele que estão perdido. Eu quero orar com você também, você que faz parte dessa igreja. Dizer: Deus, eu creio em tudo isso, eu preciso proclamar, eu preciso andar nas ruas dessa cidade, na minha casa, eu preciso declarar que o teu poder transforma. Passa por você, passa por mim, essa missão de sermos agentes de Deus. Eu queria que a banda tocasse esse Ousado Amor. Que canção, gente, que letra poderosa. E eu tenho certeza que o Espírito Santo quer derrubar muralhas. Esse amor de Deus, ele é ousado, ele é poderoso. E ele pode fazer tudo novo na tua história, no teu casamento, na tua casa, nas tuas finanças, na tua família. Ele é Deus, ele faz tudo novo. E eu quero terminar dizendo com duas perguntas: o que Deus falou com você e o que você fará a respeito disso. Não basta apenas ouvir o Espírito Santo. Eu e você precisamos responder aquilo que o Espírito falou comigo e com você. Se o Espírito falou com você e você quer ser ministrado por algo que Deus falou com você nessa noite, enquanto nós adoramos, você pode sair do seu lugar e nós queremos ter esse tempo gostoso de visitação e de ministração do Espírito na tua vida.